Acho. Percebi. Aí o que eu gosto mais da Copa é das comidas e de juntar o pessoal. E mesmo que você não queira acompanhar, você acaba acompanhando. Não, até porque tudo vira meme, né? É verdade. A nossa web prática de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os conteúdos da nossa unidade curricular e depois nós vamos mostrar para vocês o nosso experimento. A gente fez uma experimentação aqui, vamos fazer uma experimentação aqui hoje, né? E para mostrar para vocês. Então, só para a gente revisar um pouquinho do que a gente viu até aqui na nossa unidade curricular, aqui a gente trabalhou, essa unidade curricular, a gente trabalha muito a experimentação de recursos didáticos digitais. Né, que foi tudo que a gente fez até agora aqui, foi experimentar, que vocês fizeram também na atividade, foi o que a gente propôs também no material de estudo, né, nos fóruns, onde vocês socializaram, muita coisa que está muito legal, né, Rafa? Socialização de todo mundo, as práticas que o pessoal tem apresentado também, está muito bom. O pessoal interagindo bastante nos fóruns, né, acho que até porque se você postar, quantas mais postagens você fizer no fórum, mais pontos de experiência você ganha e maior é o seu nível de expert de experimentação de recursos didáticos, né? Então, vai subindo até o nível 5, lembrando. Temos já vários caçadores de coruja. Isso, e quem já conseguiu, já buscou todas as suas corujas, viu que no material didático a gente trouxe como principais assuntos, né? Os direitos autorais, a ideia de tipos de objetos de aprendizagem, de repositórios, de recursos educacionais abertos e também os ambientes virtuais imersivos, que é um pouco do que a gente vai falar mais para o final dessa web prática de hoje. Na última web prática que a gente fez, vocês fizeram um questionamento lá, alguém perguntou sobre marca registrada, né? A diferença entre marca registrada. Isso, perguntaram também sobre licenças, né? Caso isso não tenha ficado claro ainda com a leitura do material, vocês podem tirar dúvidas ainda, a gente ainda está lá para responder. Mas só para retomar então esse assunto, a gente trouxe aqui essa ideia, né, de proteção e licenças, que é o que basicamente os direitos autorais trazem para a gente, né? Os direitos autorais, como eu disse já na outra web prática, eles vão se dividir nos direitos morais e nos direitos patrimoniais. Sendo que os direitos morais, que estão aqui desse lado, né, é aquele direito permanente, que é de cada autor. Então, todo autor de uma obra vai ter sempre direito sobre essa obra como autor dela, como produtor que foi dela. Mas aí a gente tem também, do outro lado, os direitos patrimoniais. E são sobre esses direitos que caem as licenças de uso, que é basicamente a autorização de como você pode utilizar e comercializar, né, um tipo de obra. Aí a gente falou também sobre os diferentes tipos de licenças, falamos sobre o Creative Commons, os diferentes tipos de licença do Creative Commons, também está lá no material, né, Rafa? E essa é uma licença que, conforme vocês forem utilizando cada vez mais esses recursos digitais, e sejam eles didáticos ou não, vocês vão encontrar cada vez mais essas licenças. E aí vão encontrar elas como aparece naquela figura lá, né? São símbolos que, combinados, eles dão a ideia de como é que a gente pode utilizar um determinado recurso, né? E aí vocês podem perguntar, mas como é que eu sei o que são cada um desses símbolos, né? Isso está bem fácil lá no site da Creative Commons, vocês vão achar o que cada um desses símbolos e dessas siglas também que eles utilizam, o que cada uma delas significa. E é legal você, quando for produzir alguma coisa, algum objeto, na próxima unidade curricular vocês vão trabalhar a questão de produção de material didático, é legal que você já deixe bem claro para o usuário qual é o tipo de alteração, qual é o tipo de licença que você está dando para ele, se ele vai poder modificar o seu material, se ele pode só usar, se ele pode usar e cobrar o seu material, né? Então, tudo isso com a licença, que daí lá no site você escolhe qual é o tipo de licença que você quer, qual é a Creative Commons que você quer que tenha o seu material. É bom que seja explícito, né? Os nossos livros também, o nosso livro da pós,
né, o material didático da pós, como ele é feito pela gente aqui, ele também já vai com uma licença de uso, né? Se vocês repararem, na última página do livro tem os créditos, e lá nos créditos tem a licença dele. Falando em última página do livro, eu queria aproveitar, falar para vocês sobre a questão de, perguntaram para a gente por mensagem, a questão do completar dos materiais. Uma aluna veio me questionar assim, professora, mas eu vi todo o livro, eu fiz as atividades, mas não está aparecendo que eu completei o curso. O que é aquele completar? Aquele completar é um recurso do Moodle que pode ser configurado para ele. Não sei se vocês já repararam, no decorrer da disciplina, tem umas caixinhas para ticar. Então, alguns vêm com quando tem a caixinha para ticar, vocês precisam marcar lá que vocês viram aquele material. Então, quando vocês virem todos os materiais, ticarem todas essas caixinhas, é que vai dar o completar todinho. Então, assim, por exemplo, o livro ele está marcado para ficar ticados depois que vocês visualizarem todo ele. Então, se faltou uma página que vocês não visualizaram, ele não vai contar, tá? Então, tem que olhar todas até lá no final, nos créditos da disciplina. Lá nas referências, tem que olhar técnica, tudo. Né? Os arquivos também que tem na disciplina, né? Então, tem que ver o que tem em cada recurso e daí vai dando aquele autocompletar. Falando sobre o livro, né? Ela lembrou que o nosso livro já está com licença. O nosso livro hoje que a gente produz já libera ele com uma licença que é Creative Commons, que é na ideia de que os outros profs aqui que quiserem aproveitar o nosso material podem aproveitar, podem editar, desde que sempre citem a autoria, né? A gente colocou antes ali a brincadeira de quem é o dono da bola, né? Na verdade, aqui a gente está falando de quem é que criou a bola, né? No caso do material. E, então, desde que sempre se cite o autor e se mantenha isso, os nossos materiais estão lá livres para outros profs usar. A gente mesmo às vezes usa, se baseia em um texto de alguém, pega um livro, né? Artigos, e né? Trabalha aquele material. Então é importante que a gente sempre deixe claro para o nosso leitor da onde está vindo esse material que a gente está usando, né? Se ele quiser ir na fonte, se ele quiser pesquisar lá, ler todo, sei lá, às vezes a gente disponibiliza um capítulo de um livro, né? Então, se vocês quiserem ir lá e ver o livro como um todo, vocês vão ter sempre a referência ali junto. E aí a gente já colocou agora também aqui mais uma pergunta para vocês sobre isso. Vamos lá ver se vocês respondem. Pessoal, então, sobre isso de uso de licenças, né? Essas foram as principais temáticas desse assunto. E a gente também falou na nossa unidade curricular aqui sobre o movimento do software livre, sobre os recursos educacionais abertos, que surgem numa evolução dessa ideia de direitos autorais e de proteção de direitos. Né? Na verdade, se a gente tinha até então uma ideia de restringir muito os direitos autorais e de restringir aquilo que se podia fazer com uma obra, esses movimentos surgem na ideia da gente compartilhar. Surgem, na verdade, com aquilo que vocês viram em cultura digital, também em linguagens midiáticas, que é a ideia da cultura participativa, a ideia da colaboração, inteligência coletiva, todos esses movimentos, né, que surgem com a internet, que tem aí, em especial Web 2.0, vão vir com essa ideia muito de compartilhamento, de livre acesso. Esses movimentos surgem a partir disso, né, Rafa? E eles ganham força dentro do movimento do software livre e dos softwares, enfim, de open source, né, que são softwares de código aberto, porque dentro é muito custoso você desenvolver um software. Então, é difícil para alguém sozinho, não é impossível, a pessoa consegue, mas é muito mais fácil quando se junta força, e para quando é um software maior, principalmente, né? Então, a comunidade de desenvolvedores de software, de programadores, ela é muito ativa e muito colaborativa.
porque todo mundo sabe como é grande a curva de aprendizagem tanto de linguagem de programação, de uma linguagem de programação e tal. E como também é um ambiente que ele é muito dinâmico, né? Às vezes muda alguma coisa do sistema operacional que acaba gerando um erro no software, enfim. Então, há um movimento muito forte de software livre e há uma comunidade muito participativa. O nosso próprio Moodle, né? O Moodle é um software de código aberto, ele é open source. Qualquer pessoa que quiser programar alguma coisa, fazer alguma coisa para o Moodle ou alterar alguma coisa no código do Moodle, ela consegue. Claro que para ser incorporado pela comunidade, para estar lá na página, né, tem algumas características que precisam ter. Mas você consegue ver o código, ver como ele é feito, ver, né? E é isso que deu tanta força para o Moodle, para ele ser hoje um dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem mais usados, né? Porque no mundo, né, Rafa? No mundo. No Brasil também, sim, mas é um software usado no mundo. Porque tem uma comunidade, tem encontros grandes, tem Moodle Moot, que acontece, aqui em Floripa já aconteceu também. Teve ali na universidade, na UFSC, né? Tem o pessoal da UFSC que também é bem ativo no desenvolvimento, está sempre buscando fazer novas ferramentas, né? Então, nesse sentido, tem vários softwares que acabam ganhando força também por conta do movimento de software livre. Uhum. É isso, né? A ideia de socialização dos recursos mesmo, socialização daquilo que é produzido e compartilhamento. Isso, e fortalecimento. Porque mas é mais que isso, né, Rafa? Porque a ideia, assim, de que o que eu produzo e a ideia dos recursos educacionais abertos, né, em especial para a educação, mas o movimento software livre, ele preconiza isso também, é a ideia de que o que eu produzo para a educação deve ser aberto para que todos tenham acesso e para que as informações que estão ali sejam compartilhadas por todos e aquela metodologia ou aquela abordagem daquele recurso possa ser utilizado por muitas outras pessoas. E aí, com o desenvolvimento da internet e a possibilidade que a gente tem de ter acesso a esses recursos digitais por ferramentas de busca, por exemplo, isso faz todo sentido, que esses recursos estejam ali disponíveis, né, para que outros educadores, profissionais da educação possam utilizar. A gente viu também os objetos de aprendizagem, que é o que a gente vem falando aí, acho que é o grande carro-chefe da unidade curricular, para além da ideia de experimentação, é claro, mas acho que o principal foco, grandes assuntos da nossa unidade curricular são os objetos de aprendizagem, em seu conceito, né, que aí os recursos educacionais abertos também são bastante similares, né, em termos conceituais. O objeto de aprendizagem é um recurso educacional que pode ser ou não aberto, justo, né, porque ele é de licença. O objeto de aprendizagem ele pode ser fechado, por exemplo, um jogo que é pago, né, ele é um objeto. Uhum. E a gente tem também diferentes tipos de objetos de aprendizagem. Uma das grandes estrelas da nossa Copa do Mundo tem sido os vídeos. E é o árbitro de vídeo que tem sido muito explorado nos jogos e que tem dado essa polêmica toda, né, em função do juiz que vai lá e que não mais ele interpreta aquela situação com a informação que ele tem visual. Ele se apoia num árbitro de vídeo ou nesse recurso, que para nós didaticamente também é muito interessante, mas aí, como nós estamos em tema de Copa do Mundo, foi talvez uma das grandes estrelas da Copa foi o árbitro de vídeo. Né? E é uma das grandes estrelas da nossa sociedade como um todo. É mesmo. Porque o vídeo, né? Porque a gente, hoje em dia, a maioria de nós anda com uma câmera de vídeo na mão. Né? Então, a gente está a todo momento, olha a quantidade de canais no YouTube, como expandiram, a quantidade, tudo que você imaginar, tudo que você precisar, você acaba encontrando alguém que fez e gravou e filmou e está lá te ensinando a fazer. Que interessante isso, né? Porque
O que a gente vê muito hoje são tutoriais de vídeo. Isso. Então, de modo que a gente observa, eu acho que a grande vantagem desse recurso didático, ou desse recurso, enfim, né, mas a gente está falando aqui de recursos didáticos, desse objeto de aprendizagem, porque muita gente hoje prefere gravar um vídeo falando explicando como é que uma coisa funciona, do que escrever um texto, por exemplo. Sei. E aí a gente tem aqui um pouco das linguagens, não é, Rafa? Aquele que é mais adequado para cada coisa. E um vídeo ele passa a ser um objeto de aprendizagem a partir do momento que ele tem agregado nele a intenção pedagógica, né? Então, ele precisa ter um planejamento de uso pedagógico para ele, senão ele é só um vídeo e não é um objeto de aprendizagem. É a partir da intencionalidade de usá-lo pedagogicamente, de você falar lá, olha, eu vou usar e estabelecer uma estratégia didática, que ele passa a ser um objeto de aprendizagem. E aí a gente está dando umas dicas aqui, porque vocês vão ter um desafio presencial logo em seguida, então prestem bastante atenção nessas coisas que a gente está conversando aqui. Vai ajudar, vai ajudar. Games, Rafa, olha, nesse desenho aqui a gente trouxe um game que já de futebol, ele não é nem muito... Quem joga FIFA? Quem joga FIFA sabe que esse game aqui não representa. Já tá meio antigo esse game. Não, mas é que também tem tá voltando essa coisa de games antigos. Então, a nossa geração tá muito saudosa, assim, dos jogos de quando eu era criança. É verdade. Né? Tô vendo gente jogando Mario de novo. Desses bonequinhos pixelados, né? Fazendo... Né? Você já cansou de todos aqueles recursos 3D e tal, e vamos voltar para o 2D. É quase uma saudade da falta de resolução, né? Boa. Porque, assim, hoje a gente nesse mundo HD, Full HD, né? É quase que isso, é uma saudade do tempo que a gente enxergava os pixels na tela, e hoje a gente não enxerga mais. E nesse assunto aí a gente tem até... eu publiquei em um fórum, num dos nossos fóruns lá da disciplina, tem um tópico que eu fiz um resuminho assim, de algumas estratégias que podem ser usadas. Existem jogos que eles são desenvolvidos especificadamente para a educação. Então, no Khan Academy vocês vão encontrar bastante... Teve trabalhos até que trouxeram o Khan Academy também, né? Dos colegas de vocês. Mas também tem uma outra coisa que a gente pode fazer, que é usar o jogo, um jogo que não foi feito para um fim educacional, para contextualizar uma aula ou como pano de fundo, para dar um plus na aula. Então, eu falei no post até sobre os jogos relacionados à história, porque é o que fica mais evidente. Que é mais fácil, talvez, né? De trazer porque todo jogo tem um enredo, um pano de fundo, e a história sempre acaba aparecendo. Então, eu citei o Assassin's Creed para usar com história, porque ele tem... Cada versão dele acaba enfocando em um enredo de um diferente ponto histórico. O Civilization, que é o mais antigo, e esse já foi usado, eu não me lembro o país, mas ele já foi, acho que nos Estados Unidos também, mas não foi lá que começou, foi em um outro país. Eu vi essa reportagem e não salvei. Mas nos Estados Unidos também já usaram Civilization nas aulas de história. Legal. Porque esse uso do jogo, do jogo que não foi feito, que até a gente traz lá no material, não é o serious game, não é o jogo específico para uma aprendizagem de alguma coisa, é aquele jogo que ele é tirado do contexto, né, do contexto para o qual ele foi produzido, muitas vezes por entretenimento, e você consegue aproveitar a motivação que esse jogo traz sobre um determinado conteúdo, ou o interesse que esse jogo traz para um determinado conteúdo, você se aproveita daquilo para trabalhar o teu conteúdo didático. Isso também é muito legal. Eu acho que no nosso material também tem uma parte que é o João Matar, né, do livro que a gente comentou na última aula já, do Games na Educação, que fala também sobre isso, sobre essa ideia de você trazer... porque o que aconteceu foi que os games para entretenimento, eles evoluíram muito.
né? Então, e os games para educação têm evoluído, mas talvez não com tanta velocidade assim, ou, né? Ou talvez nem velocidade, com tantas possibilidades, né? Porque, na verdade, a produção de um jogo é muito cara. Isso. Eu falei no post também, o preferido para esse tipo, que tem tido alguns resultados bem legais, é o Minecraft, né? Ah, é verdade. O Minecraft... muitos exemplos. O Minecraft ele tem... Porque você cria as modificações para o jogo em si. Então, a minha preferida, como eu sou da área da computação, é o Computercraft, que ele adiciona robozinhos, são as turtles, que elas fazem... Você programa ela em Lua, que Lua é uma linguagem brasileira. Gente, a Rafa sabe muito de games, ela é formada em computação, você sabe? É computação? Eu não sabia se era sistema de informação, não, computação. É por computação. E ela sabe muito disso tudo e de games, inclusive. Inclusive, eu já usei também, eu desenvolvi porque o Minecraft, você constrói mapas. Então, eu peguei um conteúdo de programação. Eu queria ensinar, minha ideia era ensinar programação para crianças, né? Isso é um projeto em parceria com algumas outras pessoas e empresas. A ideia era ensinar informática, ensinar programação, ensinar a Lua usando o Computercraft. Então a gente desenvolveu um mapa, um mundo onde a criança ia jogando e aprendendo os conceitos básicos de programação e já ia executando esses conceitos, né? Ela ia aprendendo e ia programando já. Que legal. O que é uma tendência também, né? Cada vez mais a gente aprender mesmo sobre programação. Falando de linguagens, né? A linguagem de programação acaba que hoje é uma linguagem bastante presente para qualquer um e não só para quem trabalha com tecnologia, né? Não, para todo mundo. Como ela está permeando aí todas as nossas ações cotidianas, cada vez mais a gente vai se deparar com isso, né? Uma das grandes tendências aí da educação. Além do Computercraft, o Minecraft ele tem vários mods de química, física, matemática. Eu testei um que era da tabela periódica também, tem de bioquímica também. Então, tem várias coisas assim que são plus que você instala no Minecraft para fazer coisas diferentes, aprender coisas diferentes. E que foi também, essa ideia dos games, foi um pouco do que a gente tentou trazer para a nossa unidade curricular, né, Rafa? Fazer dela um jogo em que tivesse aí, né? Então, a gente fez a ideia das corujas e tudo mais. E a gente não para por aqui essa ideia de conversar sobre jogos. Eu vou dar um spoiler de que na próxima unidade curricular a gente vai continuar falando de jogos também. Então não perca. Bora, que mais? Simuladores. Simuladores é um dos objetos de aprendizagem, talvez, dos mais interessantes para a educação profissional. A gente tem muitos exemplos de simuladores que têm sido usados em treinamentos, em capacitações, isso também está lá no nosso material. Talvez seja um dos grandes objetos de aprendizagem a ser cada vez mais explorados para o contexto da educação profissional, porque você pode, com um simulador, simular, obviamente, situações que seriam ou muito caras ou muito perigosas para você fazer, de fato, na real, assim, né? Num contexto real. Então, por isso eu acho que os simuladores são aí um dos grandes objetos de aprendizagem para a gente explorar na nossa educação profissional. E no mundo dos games, a gente já brinca com essa história de simuladores faz tempo, né? Os simuladores de voo, né? Quem nunca jogou simulador de guerra? Também, né? Os simuladores de jogos de tiro. A gente tem... Aqui a gente trouxe um simulador que é mais para o entretenimento, mas também simula, né, uma situação real. E a gente trouxe lá no ambiente, no nosso material de estudo, também tem aquele exemplo dos simuladores que têm sido usados agora na agricultura. Né? Eles simulam aquele ambiente para as pessoas treinarem a lidar lá com os seus
aparatos e tudo mais. Então, é outro exemplo bem interessante de um objeto de aprendizagem. Eu ia dizer que uma coisa que me deixou muito triste, que aconteceu, que me deixou, foi a Microsoft ter descontinuado o Kinect. Porque eu via também no Kinect toda essa questão, essa possibilidade da simulação, porque você, sei lá, você está lá jogando. Eu gosto de jogar Marvel Avengers. Eu gosto de... Ou mesmo os simuladores de esporte, né? Sim, que eu acho muito legal também. Jogar boxe, lutar boxe lá. E aqueles de música também. De tocar, de guitarra, sim, aquelas coisas, eu acho aquele fantástico. De dança, né? De dança. Então, acaba que a gente tira a criança que só ficava ali com um calinho no dedo, começa a brincar mais também. Isso também já é um grande incentivo, né? Isso. E os simuladores, eles na verdade já são, vamos dizer assim, um primeiro passo para a gente entrar na ideia dos ambientes virtuais imersivos. Né? Eles são, acho que vamos dizer assim, como é que a gente podia dizer, né, Rafa? Eles são talvez isso, um primeiro passo mesmo para a gente, que eles começam a envolver a gente num ambiente virtual. Né? É claro que a gente tem aqui representantes muito mais imersivos do que os simuladores, que é o que a gente vai ver em seguida, que está lá também no nosso material. E um deles é a realidade aumentada. Ah, realidade aumentada. Vocês viram, gente, essa realidade aumentada está na nossa mão. Por tudo. Quem usa Instagram, né, o tempo inteiro no Instagram está aparecendo as coisinhas diferentes, as projeções, né? E tal. Para mim, o que deu, assim, aquele estalinho de realidade aumentada e que foi, assim, nossa, que legal, é o Pokémon, né? Que a gente traz também lá no nosso material. Aquilo foi uma loucura, né? Nossa, tu caçou Pokémon? Eu não cacei Pokémon. Eu continuo caçando Pokémon. Mas eu observei que foi uma coisa louca. Foi. Na verdade, quando foi lançado, deu toda aquela febre, polêmica e foi tal. Uma febre, essa palavra. E perigoso também, às vezes, porque você é em grandes cidades, né? Então tinha que ter sempre o bom senso de caçar Pokémon cuidar onde você vai caçar Pokémon. Vamos ver, aqui por perto, não, só um pouquinho, vamos ver se tem algum Pokémon aqui. Olha só, enquanto a Rafa procura o Pokémon que ela quer mostrar para vocês, a gente tem mais uma perguntinha aqui, que é sobre os tipos de objetos de aprendizagem. Gente. Vamos lá ver se vocês prestaram atenção. Cadê? O Pokémon? O Pokémon fugiu, gente, mas eu tava aqui, ó, mesmo. E qual que é a grande característica da realidade aumentada? É isso que a professora Rafaela estava tentando fazer aqui agora. É você projetar algo que é virtual no mundo real, naquele contexto real que a gente está. Se vocês lembrarem aí, não nessa Copa do Mundo, mas na anterior, se usava muito essas projeções, eles usavam muito para mostrar como é que os jogadores se posicionavam em campo. A Globo trouxe isso como uma grande, vamos dizer assim, como um dos grandes recursos para falar de futebol. E aí eles, então, projetavam isso numa mesa, né? Se projetava aquilo numa mesa e você conseguia ver como é que foi a jogada e tal, e como é que os jogadores se posicionavam. Esse é um exemplo de realidade aumentada. Tem outros exemplos, como esse do Pokémon. Os QR Code nos livros. Eu até tinha separado uns materiais para mostrar para vocês. Vocês até encontram alguma coisa. E tem alguns softwares também que você gera o código e daí com o celular você vai ver o que tem ali. Tem um outro software também que você coloca, um outro programinha que você coloca dentro de um espaço geográfico algum item, alguma coisa para explicar. As plaquinhas de museu, coisas. Isso no turismo tem sido usado você aponta o seu celular e ele vai trazer a informação para você. Daquele lugar. Então, naquela ideia de que a gente tinha os audioguias, eles estão sendo aos poucos aí
não vou dizer substituídos, mas muitos locais turísticos têm utilizado esse recurso da Então, realidade aumentada. como um plus, né? E a outra coisa é aplicativo de tradução. Também, né? também. Você passa legal. assim, esse eu testei. Você passa e daí ele vai traduzir o conteúdo para a sua língua, né? Para a língua que você escolher, se você, sei lá. E o que é interessante para a gente disso? Né? Lá na unidade curricular de educação inovadora, os profs comentaram lá que muito do que surge de inovação não surge diretamente, em termos de recursos aí tecnológicos, não surge diretamente para o contexto educacional. Na maior parte das vezes surge para algum outro contexto, mas ele pode ser, então, com algum pouco de criatividade, transportado para essa ideia do contexto da aprendizagem, da educação profissional. Então, a gente traz muito também esses tipos de objetos de aprendizagem e a gente tem um universo deles que não são feitos para aprendizagem. Não. Né? Não. Mas que podem vir a ser de alguma forma transportados para a nossa realidade. Mesmo algumas coisas que a gente usa também no nosso próprio material didático, alguns vídeos, algumas também, que não foram feitos para aquilo, mas a gente acaba usando. Isso, então eu acho que são duas coisas para a gente ter sempre em mente quando a gente fala de tecnologias para a educação. Uma é essa, de que a gente pode e deve buscar em outros contextos, o que a gente pode transportar, com um pouco de criatividade a gente consegue. E a ideia de experimentar mesmo, que é o que a gente buscou trazer bastante aqui, o que a gente fez também hoje, né, Rafa? E a gente tem também, além da realidade virtual, e uma coisa que confunde além da realidade um pouco, aumentada, realidade desculpa, virtual. Confundi. Confundiu. Trocou, normal. Mas troquei. Além da realidade aumentada, a gente tem também a realidade virtual. E qual que é a diferença? A diferença é que se a realidade aumentada é uma projeção no mundo real, a realidade virtual já vai substituir aquilo que você está vendo por um conteúdo que é 100% virtual. Então, pessoal, vocês entenderam a diferença? Vamos ver que tem mais uma perguntinha para vocês. Beleza. Então, na questão da realidade virtual, então, o principal artefato criado até agora para isso foi o óculos, né? Que ele te dá aquela sensação de que você está dentro naquele ambiente. Outra coisa que dá muito a sensação e que pode ser mais explorado também é a questão do som, né? Então, até depois a gente vai mostrar, dá para fazer colocar o fone de ouvido e tal, junto com o óculos que nós vamos mostrar para vocês. E lembrando que a ideia aqui é a imersão, né? A imersão, isso. Essa questão dos sentidos, né? A gente está com a visão, então o óculos te bloqueia toda a visão, você já fica imerso visualmente, e se você puder combinar isso com o áudio, né? O som também ajuda nessa imersão naquele espaço virtual. E novamente, essa questão do virtual, da realidade virtual, ela é muito bacana em áreas também que são de risco, né? Tipo, para você poder estudar o corpo humano, por exemplo, sem ter que você não conseguiria, às vezes, chegar também. Isso. Situações de risco, sei lá, trabalhar com eletricidade, coisa, você pode fazer, tem os simuladores, né, com realidade virtual, que você vai lá e faz a ação e ele capta. Um ambiente 100% seguro, né, controlado. Mesma coisa a medicina também, que você começou com um exemplo ali, né? A medicina, laboratórios de química também, né, mesma coisa, você poder fazer as misturas e ver, enfim, tem uma grande, apesar de por enquanto ainda ser caro, é uma tecnologia que para a gente usar, né, dentro da nossa realidade ainda está, não é que seja, sei lá, depende,
depende, né? Caro é bem relativo, mas é uma tecnologia que ainda não está muito acessível para a gente, né? Como é que eu vou distribuir para os meus alunos lá, eu professora do estado, distribuir para os meus alunos um óculos de... Então, quando a gente vê esse óculos, vocês podem estar pensando aí, ah, tá bom, professora, muito legal, mas assim, não é uma coisa que eu vou conseguir usar no meu dia a dia, por exemplo. Mas será? E aí a gente traz essa pergunta aqui, ó. Você acha que a realidade virtual é uma realidade ainda muito distante de você? A gente tem um exemplo aqui de um professor colega nosso para mostrar o que é estar imersivo nesse ambiente virtual usando um recurso bastante simples que a gente vai mostrar depois com mais detalhes. Vamos falar agora dos óculos, né? Então, o primeiro que a gente tem é esse modelinho que o professor Igor estava usando, que é o... É esse óculos aqui. É o Google Cardboard, né? Que é um óculos de papelão com lentes de acrílico. Então, esse aqui você encontra no Mercado Livre, tem para vender em lojas também. Nós compramos no Mercado Livre, eu e a professora Sabrina. E daí ele vem assim, ó. Esse pacotinho aqui. Ele vem com 2 ímãs. O ímã vai servir para você mudar, ó, quando tiver o óculos aqui dentro, né? Você encaixa o óculos aqui dentro, o celular aqui dentro, desculpa, com o vídeo ou o aplicativo que você esteja vendo, e daí você usa aqui, né? Então é assim que o professor Igor naquele vídeo, era assim que ele estava. A gente emprestou o celular para ele, que já tinha o aplicativo, então a gente colocou até aquele que ele estava, era um do fundo do mar, depois ele estava surfando. Um do surf que ele usou e tal. E aí a gente colocou o aplicativo, tem alguns vídeos já, e aí ele começou a ver com esse óculos ali. E ele é bem simples, ele vem com as 2 lentezinhas, daí é só montar, vem as instruções, daí você vai colocar as lentes aqui no meio e tal, aí vai montar. É bem fácil de montar, gente, esse óculos. Muito legal mesmo. E ele já vem com colinha, tudo. Ele não é caro, eu acho que foi R$10 com frete. O frete deu 12, né? Deu 12, e, enfim. E daí, montando, ele fica assim. Vou mostrar aqui. E aí, a única coisa que você tem que fazer é, no teu celular, baixar o aplicativo, que o nome do aplicativo é Cardboard, não é? Além do aplicativo do Cardboard... Esse é o aplicativo da Google. Da Google. Você encontra também, ele é legal para ver museu virtual. No YouTube tem vários vídeos que são de realidade virtual. E agora, gente, aí vocês podem estar pensando de novo, tá bom, professora, já melhorou, porque porque agora a gente não precisa mais comprar aquele óculos que era super caro e tal, a gente pode comprar esse aqui que é de papelão, que no Mercado Livre custa aí uns R$10, né, com frete, dependendo de onde cada um mora, pra gente aqui, chegou com R$12 e qualquer coisa. Nós compramos 3 juntos. Daí deu mais ou menos isso para cada um. E já é uma excelente opção para a gente começar a trabalhar a realidade virtual. Mas vamos supor que ainda não, prof, mas ainda tá caro, ainda não dá. Então o que a gente pode fazer, Rafa? Vamos fazer juntos vamos fazer uma lente. Eu vi um videozinho no YouTube. Eu acho que dá pra gente fazer isso. Vamos tentar? Assim, a gente tentar fazer isso, hein? Então vamos tentar, bora lá, vamos tentar. Vamos tentar. Então, para fazer o óculos, nós vamos precisar de papelão, o molde que está no ambiente, uma tesoura, uma seringa que você pode comprar em farmácia, um canetão para marcar, um ferro de soldar. Esse tu encontra em ferragem, em loja de ferramentas, é baratinho. Cola,
e uma garrafa PET. A garrafa tem que ser transparente, porque a gente vai recortar para fazer a lente, ok? Então, para começar, vamos marcar a garrafa, ó, o tamanho da lente vai ser mais ou menos esse aqui. Tá pegando? E sempre tem que ser nessa bordinha aqui, né? Nessa parte, porque ela tem que ficar côncava aqui da garrafa. Isso. Que é para a gente conseguir depois fazer até a lente ter aquela curvinha que é necessária para a lente. Nós vamos tentar arriscar o máximo de lente possível, porque a gente pode ser que dê errado. A lente, pessoal, é talvez a parte mais difícil do processo todo de construção desse óculos, mas caso vocês não queiram usar essa lente, é possível comprar, né, Rafa? Sim, tu encontra a lente no Mercado Livre, a gente pode até passar para vocês o link depois. Ela é bem baratinha, deve ter por R$2, acho que o mais caro é o frete. Mas a ideia com isso aqui é que vocês conseguissem fazer um óculos a custo zero, né? Até para ficar a custo zero, ou a um custo bem baratinho, para vocês poderem replicar quando vocês quiserem, com alunos, em projetos, né? Às vezes, um projeto social, alguma coisa assim. Porque você encontra um monte de material no YouTube com vídeos de realidade virtual. Então, agora, o legal é que todo material também é reciclado. Se quiser usar, né? Se quiser só usar material reciclado para fazer, também dá, né? Fazer esse projeto. Agora vocês têm que muita calma nessa hora. Eu não sou muito habilidosa com essas coisas, nós vamos ter que cortar. Então, assim, pessoal, o primeiro passo aqui do nosso óculos foi a construção. A gente está começando a construir a lente, que é o que a Rafa está fazendo ali com a garrafa PET. Está sendo aqui o nosso primeiro passo para a construção do óculos. Tá, então a gente vai recortar. Recortem com uma bordinha mais larga mesmo, sabe? Porque depois a gente vai usar o ferro de solda para lacrar as duas lentezinhas, então precisa ter uma folguinha para derreter e ela ainda assim ficar do tamanho adequado para o óculos, tá? Sabendo que a gente pode errar com essa lente, ela está fazendo mais uns. Cada dois recortezinhos desse forma uma lente, porque a gente vai ter que colar uma na outra, né? O que a gente vai fazer é pegar aqui, cada uma dessas, a ideia é juntar depois e daí depois tem que colocar água dentro, por isso a seringa. A seringa vai servir para colocar água. Assim também, dá para fazer assim também uma lupa, uma lente de aumento, né? Eu lembro, a minha mãe é professora de ciências, eu lembro que ela fazia também ela fazia a lente de aumento com lâmpada para as crianças brincarem. Aqui, ó, pessoal, então agora a gente já tem como é que a gente vai chamar isso, Rafa? Duas partes de uma lente. Então a gente precisa de 2 lados para juntar, fazer a lente. E aqui mais 2. Então o próximo passo, recortado as lentes, o próximo passo que a gente vai fazer aqui é colar esses moldes que a gente consegue imprimir, né, do link que a gente disponibilizou para vocês lá na internet.
na nossa sala virtual. E aí o próximo passo é colar esse molde num papelão. O óculos que a gente usou na disciplina que vocês viram, O nosso GIF. o GIF, ele é mais fino que esse aqui, ó. Esse aqui é um pouco mais grosso. Vamos ver se vai dar certo também. Isso é outro experimento. Pessoal, eu recomendo deixar secando um pouco a cola no papelão para não correr o risco de rasgar a folha e tal. Deixa secando um pouquinho. Então, gente, agora vai ver a parte de recortar. Vamos ver quem aí tem uma coordenação motora boa. Em especial tem uma tesoura boa. É. Essa nossa aqui não é muito boa. Mas aqui, depois que secou, é cortar como no molde, né, Rafa? Isso, cortar o molde. Tá, pessoal, depois que a gente recortou tudo, vai vir a gente vai ter que dobrar e fazer os vincos nas coisas. Uma coisa assim, nós já vamos falar em relação a esse nosso experimento. O papelão que a gente escolheu, como eu já tinha falado, ele é muito grosso. Tinha que ser alguma coisa mais fina, tipo uma caixa de pizza ou uma caixa de sapato. Acho que tinha que ser uma gramatura mais fina, porque a gente sofreu bastante para cortar. E daí agora tem que fazer os vincos nas coisas. Então, eu estava fazendo assim, o vinco com a régua para saber aonde dobrar e tal, que depois a gente vai ter que montar isso, tá? Então, vai vincando todas as dobrinhas dele. Outra coisa que também a gente fez, o molde, a gente tem que juntar ele. Então, assim, a gente primeiro cortou tudo e depois vai montar. Outra sugestão que eu dou, já em relação a esse nosso primeiro experimento, é primeiro cola as folhinhas do molde, essa daqui fica separado. E daí, assim, ó, cola um em cima do e o 2 em cima do 2. Uma grande peça. E faz uma grande peça e daí depois cola no papelão, que vai ficar mais fácil para recortar e fica mais fácil. Então, o que a gente fez aqui para não perder o nosso trabalhinho? A gente tirou uma parte do papelão para não ficar muito grossa e daí agora a gente vai colar aqui o 1 no 1. Opa! E aí você está usando cola... Tô usando cola branca. Essa é a cola branca. Mas sabe uma coisa? Eu acho que se a gente usasse a cola quente, ia ser um pouquinho melhor, assim. Não sei se... Acho que dá com essa também, vai ficar bom e tal. Mas a cola quente acho que ia dar Vai ficar mais reforçado, mais né? reforçado. Até porque tem nessas partes que depois a gente vai dobrar. Aí a gente vai fazer uma coisa assim... Aí seria, para juntar, acho que seria melhor a cola quente, tá? E aqui, ó, o 2 no 2. Essa parte que era bom ter feito antes, né? Ter colado isso agora. Era melhor ter colado antes. Depois nós vamos tentar fazer de novo, vamos fazer um outro. Daí colando primeiro, já usando essas dicas que a gente deu para vocês, tá? Tá, então nós ficamos com uma peçona bem grandona. Essa outra peça aqui, que aqui depois que a gente vai colocar a lente para encaixar a lente aqui no meio. E essa vai uma pecinha que vai aqui no meio, que é para fazer a divisão do celular, né? Que no celular vai dentro da caixinha. Depois eu vou mostrar para vocês. Antes disso, a gente precisa ter uma lente. Então, assim, ó, a lente, a gente ainda não testou para ver se realmente funciona. Nós vamos testar aqui com vocês agora. Mas qual é a ideia? É pegar os plásticos, né, que a gente recortou, juntar eles
e colocar água ali dentro com a seringa, tá? Então, para colar um no outro, a gente vai usar o ferro de solda. Como? Ó, passando com bastante paciência, devagarinho, tá? Para ele ir colando, porque tem que ir colando um pedacinho no outro. Espera um pouquinho para ele esfriar, porque senão ele não vai colar, vai soltar. E tem que ir colando com paciência, tá? E se quiser comprar a lente, Rafa, compra onde? Mercado Livre tem. Só procurar por lente de Google Cardboard, né? Que vocês encontram. Tá, ó. Ficou a lentezinha soldada. E esse processo tem que fazer 2 vezes, né, Rafa? 2 vezes. Tu vai precisa ter 2 lentezinhas, né? Ó. Então, depois disso, agora vem o momento crítico da coisa. É a hora de ver se deu certo. Aí você encheu com água, né, Rafa? Eu coloquei água na seringa e a ideia é encher a nossa lente de água. Gente. Foi. Vamos ver. Daí só que tem que colocar devagarinho para não criar bolinhas, ó. Ó, pessoal, depois de um pouco de paciência com o ferro de solda, a gente conseguiu fazer essas 2 lentezinhas. Aí a gente colocou água dentro dela, né? A gente grudou e colocou água. Já a dica que eu deixo para vocês, coloquem eu numa outra, não foi nessa, foi numa outra. Eu furei aqui do lado. Não façam isso. Furem bem em cima da linha, tá? E encham de água por ali. Ou podem já deixar aberto também. Deixa um espaço sem fazer a solda. Desde que você marque esse espaço, né? Daí depois, agora vem a parte. Aí você tem que colocar a lentezinha dentro. Deixa eu pensar. E vai ficar assim o seu óculos, tá? Ó. Tá? Daí, o ideal aqui é dar uma coladinha. Aí colou as lentezinhas ali dentro, tá? E daí tem que colocar essa parte nesse negocinho aqui, tá? Assim. Daí a parte grandona, primeiro você vai dobrar e colar essa parte com essa parte aqui. E é aqui nessa hora que se você for colocar o ímã, já tem que colocar ele. Você coloca o ímã ali dentro e daí cola. E para que serve o ímã, Rafa? O ímã serve para você usar ele como controle com o celular. Conforme você vai mexendo, porque na verdade são 2 ímãs. Depois a gente vai mostrar como é que é aquele que a gente comprou pronto já, o kitzinho. São 2 imãzinhos, e daí um fica preso e o outro você mexe ele para colocar o... Para mudar de imagem, né? Mudar de imagem, para usar como controle no celular. Mas não precisa. Mas não precisa, não é pode... Assim, usar sem. Foi. Aqui, daí você vai fechar. Começou a montagem. Aqui, a cor, vai indo, fechando. Aí, junta aqui e aqui. E daí isso aqui também tem que colar. Esse cantinho tem que colar. Tem que colar. E tem que colar cuidando que se tiver o ímã lá dentro vai ter o sinalzinho mostrando, dependendo de como você colar o papel, vai ficar aparecendo um sinalzinho de onde está o ímã. A gente colocou o papel virado aqui, então não está aparecendo pra gente. Mas a ideia é daí aqui e cola também essa partezinha aqui. Tá? Deu. Tá, então aqui, ó, pra gente conseguir fazer pra colar, a gente coloca o celular aqui dentro, né, se já for usar ou não. E a prof. Sabrina deu a ideia de usar um elástico
E dá para prender com um elástico, já vai ajudar a secar ali. E dá para usar para segurar o celular também. Daí é isso aqui. Nossa, mostra, gente. Pronto! Então, pessoal, é assim que ficou o nosso óculosinho depois de montado. Aí, é só colocar o celular aqui dentro e prender com... Precisa ter a corda forte para conseguir acertar. Aí, ó. Aí, deu! Deu com Aí, elástico. assim, pra quem não tem cola quente, porque a cola quente vai fixar melhor. Mas pra quem não tem, pode usar um elástico comum desse aí. E até para fechar aqui também no lugar do velcro, que naquele outro vocês viram que ele fecha com o velcro, né? Ó. Então, opa, aqui. Então, aqui dá para usar o elástico. E a lente funciona legal, já dá para dar uma brincadeira bacana aqui. Deu certo a nossa lente. E aí, além do aplicativo da Google, né, que é o Cardboard, vocês podem usar outros aplicativos. A gente tem outras opções, né, Rafa? Sim, tem vários vídeos no YouTube. Sabe aqueles vídeos, tipo esse aqui, ó. Os vídeos que são de 3D, é só vocês jogarem no YouTube realidade virtual. Vai aparecer vários videozinhos diferentes situações de explorar fundo do mar, aquele do professor Igor que vocês viram antes, que é o de surf, tem de montanha-russa, tem várias coisas bem bacanas que vocês podem estar encontrando podem encontrar no YouTube. E também na página na nossa sala virtual, a gente vai colocar lá também onde é que vocês podem baixar esse aplicativo e outros exemplos também, né, Rafa? Isso. A gente pode colocar lá. Vamos disponibilizar para vocês ali embaixo do vídeo. Os outros exemplos de recurso. Um que é bem legal é o museu virtual. É verdade. Os de museu virtual são muito legais. Que daí tu vai se mexendo assim e vai mexendo, né? Porque vai usando o giroscópio do celular e daí você vai mexendo e vai vendo o museu, a Capela Sistina, acho que também. Que tem tem o Louvre, tem também um museu que dá para você ir andando. É isso aí. É isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado dessa web prática de hoje. A gente espera aí para ver também se o Brasil vai ser campeão do mundo ou não, ou quem que vai ganhar essa Copa do Mundo. A gente segue na torcida e a gente continua acompanhando vocês no ambiente virtual. A gente está lá à disposição para que vocês precisarem. Qualquer coisa, mandem mensagem. E lembrando da prova. A prova. No dia 4, próxima quarta-feira, a gente tem o nosso desafio presencial. Então, vocês têm que ir no polo para desenvolver o desafio que a gente está preparando para vocês, tá? Que vai ser nos moldes do que já foi o desafio de educação inovadora e cultura digital. Isso. Esse vai ser de experimentação e de linguagens juntos. Tá certo? Então tá. É isso, né, gente? É isso aí. Até mais. Tchau. Até. Tecnologia para a educação profissional. Tecnologia para a educação profissional. Pede pro